há uma coisa que parece muito boa, mas que está sendo uma traição. Eu analisei isto através também da história dos avivamentos da igreja em todos os tempos. Está sendo um perigo. Porém, eu quero primeiro falar aos irmãos que avivamento, primeiro de tudo, não é o evangelismo. Não é o evangelismo. O avivamento é a vida abundante de Cristo em nós. E cada vez mais crescente. Realmente é. Só obtém avivamento as pessoas que são contra o pecado. Em toda a história dos avivamentos, os irmãos vão descobrir que as pessoas, enquanto defenderam seus pecados, jamais conseguiram coisa alguma. Mas quando caíram em si, como o filho pródigo, eu me recordo de Dr. Oswald Schmidt contando a experiência de um grupo onde havia um homem que era tão rebelde, tão contra, e ele era defensor do pecado. E um dia, quando o Espírito Santo o convenceu, porque a isso, esse homem era forte, um verdadeiro atleta, mas grandalhão, um gigante. Esse homem, ele estava sentado no banco, de repente ele se levantou e se jogou de bruços no chão e começou a dizer: confessa aí, pecador desgraçado, para onde você ia? E batia com a cabeça a ponto de sangrar no piso seco. Para onde você ia, pecador desgraçado, defendendo o seu pecado? Confessa aí. Confessa aí. Mas é quando o indivíduo cai em si. Do contrário, vive defendendo o seu pecado. Chama-se advogado do pecado. Até acha textos bíblicos para se defender nessa sua posição. A Bíblia ensina, por exemplo, o suicídio pelo enforcamento, não é verdade? Está escrito lá na Bíblia: e Judas foi e se enforcou. E não está escrito lá no outro lugar, vai e faz da mesma maneira? Está, é só você juntar uma passagem com a outra, você tem uma bela doutrina. E acha-se textos bíblicos, a gente isola um aqui, outro ali, outro lá, e a gente faz as coisas desta maneira. Avivamento é isso. Outro dia eu li um livro sobre história de avivamentos. E como eu já disse, lá estava o tal ponto falso. O tal ponto que tem feito fogo de palha dos avivamentos. Vamos ver se os irmãos acordam aqui. Primeiro concordam, depois acordam. Ou primeiro acordam, depois concordam. Não importa a ordem. Importa que isso aconteça. Notei que na história, no relato, o fator primordial está ali. Mas o escritor comenta. Ao comentar, ele tira o mérito do fator primordial e coloca num secundário. Isso tem sido a derrota dos avivamentos. Sorrateiro, astuto como só é a obra do anticristo. Avivamento é esta vida abundante de Cristo, mas ela não pode se manifestar e nem se desenvolver
no pecado. Está bem mais perto desta experiência as pessoas que são contra o pecado, e especialmente contra os seus próprios pecados. Agora, as pessoas que querem se defender no seu pecado estão tão longe, e oxalá que não se distanciem tanto quanto não dê mais para voltar. Porque às vezes a gente pega uma estrada errada, não é? E vai tão longe que não dá mais ânimo para voltar e consertar tudo outra vez. Eu nunca me esqueço de uma história, que 2 homens estavam afundando um poço, não é? E lá embaixo estava o escavador. E a proporção que o poço ia mais para o fundo, ia ficando mais pesado. E eles estavam admirados, por quê? E chegaram a um ponto em que os 2 não podiam mais puxar aquilo. Não podiam mais puxar. Aí chamaram uma pessoa prática, e esta pessoa disse: o que está aumentando aqui é o peso da corda. Que quanto mais corda vocês estão dando, mais pesado vai ficando. De modo que quanto mais corda você está dando ao seu pecado, mais difícil vai ficar para o seu arrependimento. Como Caim disse, né? Eu já estou com iniquidade em cima de mim maior do que o que eu posso suportar. Mas avivamento, então, parte de convicção de pecados, não é? E a busca da vitória. A busca da vitória. Eu quero me lembrar mais uma coisa, que aquele homem, quando batia a cabeça no chão, ele dizia, e você precisa morrer. E você precisa morrer. Ele não chorava, não. E você precisa morrer. E batia a cabeça no chão. Quando você descobre que você precisa morrer, você já está amadurecido no seu arrependimento. E alguém vai dizer, mas eu morri com Cristo, ganhei a vida de Cristo e parece que não me arrependi. Quando você aceitou a sua morte, você não só se arrependeu, você já se confessou e já se sentenciou. É a que a Bíblia diz, se nós bem nos julgássemos, não seríamos julgados. Realmente não. Você já se condenou e já se sentenciou. O avivamento, então, vem pela manifestação da vida de Cristo. Mas para se chegar lá, é preciso passar pelo trato com o pecado, na morte com Cristo. Bem, a outra coisa que nós não precisamos nos preocupar, que Joãozinho aqui já abordou, é o desenvolvimento, a evolução, o progresso desse avivamento. Nós não precisamos promover. Ele prevalece. Cuidado, pastor, que eu estou aqui hoje para chamar a atenção de um ponto de alerta. Ele prevalece. E agora vem a pergunta, por que não tem prevalecido na história? Porque os homens mudaram o método. Os homens se levantaram, os próprios elementos no avivamento se levantaram contra a lei do avivamento, contra o método. E ele apagou. Por muitas vezes. Primeiros Coríntios 1:21 diz aqui a palavra de Deus: aprove a Deus salvar pela, faz favor de ver lá na sua Bíblia, pela loucura da pregação. Vamos falar juntos? Pela loucura da pregação. Outra vez,
pela loucura da pregação. Então, aprove a Deus salvar pela... vocês não estão acreditando nisso? Se acreditassem, falariam mais forte. Vamos lá? Aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. A pregação ofende, vamos mudar de método. É aí. Jeremias capítulo 1, versículos 9 e 10. Você vê como aprove a Deus salvar pela loucura da pregação? E vem aí, pregação para valer. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Eu poderia analisar palavra por palavra aí. Mas quem é que gosta? Vocês imaginem o indivíduo que construiu esta arca, não é? Depois de quase pronta, irmão Walter, né? Depois de quase pronta, chega o mestre da obra e diz: quem é que fez essa porcaria aqui? Ué, foi eu que fiz. Me custou 1 mês de trabalho. Isso aí está tudo errado. Desmancha tudo isso aí para fazer de novo. Você acha que esse construtor gosta disso? Ninguém gosta de ver as suas obras destruídas, nem as más. Se elas são más, eles passam por lá, tiram uma fina, mas vão consertar já, justificando-me. Como aquele homem lá que não tinha com que se justificar, o guarda fez ele parar. O senhor não viu o sinaleiro? Meu sinaleiro eu vi, eu não vi foi o senhor. Pois é, sempre se justificando, justificando-se nos seus erros. Para que advogar o erro? Deus disse: tem que arrancar, não tem outro caminho, vamos concordar com ele, porque nós não vamos convencê-lo do contrário. Eu me lembro de um homem que estava num período de avivamento e ele queria ter um avivamento, mas não conseguia experiência de maneira nenhuma. E ele era um pastor. Ele via tudo aquilo acontecer, ele via a vida transformada, ele via moços transformados, ele via gente de todas as castas transformadas e ele não conseguia nada. O homem estava seco, mais seco do que o deserto do Saara. E ele estava numa situação tão triste. E um dia ele disse que chegou a uma reunião e estava ali um leigo dando um testemunho. E aquele homem estava na sua simplicidade dizendo, e disse: meus irmãos, nós temos que pedir para que Deus nos humilhe. Vera acabou de ler aqui aquele Salmo 119, da soberba livra-me. A soberba é exatamente esta falta de humilhação. O indivíduo soberbo não quer confessar o seu pecado para Deus, nem para ninguém, nem se libertar dele. Esse homem disse: eu já estou com quase 10 anos buscando um avivamento. Este leigo aí falou uma coisa que eu tenho a impressão que parece com a verdade. Vou experimentar agora declarar a Deus. Ele disse que baixou a cabeça ali e disse: Senhor, eu nunca te pedi esta coisa, mas eu te peço que me humilhes por misericórdia. Ele foi lá embaixo. Quando chegou lá embaixo, achou o fundo do alicerce e a grande obra começou. A grande obra começou. Aí veio a vitória. Agora, o avivamento não é o evangelismo. O avivamento é isto que está acontecendo com a pessoa que se diz crente, mas que está completamente errada.
E você pode ver que você não está concordando com a doutrina do novo nascimento, não porque a doutrina em si tenha problema, é por causa do seu pecado. Examine bem lá no fundo e você vai ver que a causa não está aqui, está aí. E agora, que o Espírito Santo trabalhe isto. Porém, pastor, aprove a Deus salvar, vocês vão falar ou já esqueceram? Pela loucura da pregação. Este esparadrapo do diabo na boca do pregador jamais será posto. Fala, e não te cales. Qual é a arte do anticristo nos avivamentos que tem desvanecido os avivamentos? Vocês até vão levar um susto, mas eu vou dizer. É a tal da oração. Nós agora temos avivamento, portanto a nossa tarefa é orar, 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 é orar. Eu já ouvi falar aqui de lutas na oração. Já ouvi falar de agonias na oração. Já ouvi falar de desespero na oração. Está aqui um exército marchando, vencendo, por qual método? O que é mesmo que aprove a Deus? Salvar pela loucura da pregação. E vão os loucos marchando pela loucura da pregação. E o anticristo daqui a pouco resolve encurralá-los na prudência da oração. O senhor é contra a oração? Não. É que a oração está tomando o lugar da pregação e isto é nocivo, é herético, é errado. Os avivados de todos os tempos correram para a oração e era isto que o anticristo queria. Eu estou falando com a palavra de Deus na mão e no coração. Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Ou não serve isto para você? Quem sabe você também é um candidato a essa paralisia. A fé vem pelo ouvir a pregação. Segundo aos Coríntios 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Preguei, falei, preguei, disse, informei, anunciei, proclamei. Isso tudo é queru. Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Agora, pregar a palavra de Deus. Agora você vai se encher de Bíblia, viu? Dentro desta verdade e mudar. Se você pensa que a obra primordial de um avivamento é orar, esta já é a maneira de apagar este fogo. É mentira que o fogo é da oração. Eu não estou vendo na Bíblia fogo da oração. Isto é mentira. Eu estou vendo aqui em Jeremias 23 que o fogo não é da oração. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? O que é o fogo aí, meu irmão? É a palavra, não é oração não. Essa história de fogo de oração, isso é conversa de pregador. A palavra de Deus não aceita isso. Salmo 39, está aqui, verso 3. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a minha língua:
Graças a Deus. Enquanto eu meditava no quê, meu irmão? Meditava no quê, meu irmão? Na palavra. Acendeu-se o fogo, não foi, meu irmão? Esse é o fogo de um avivamento, não é? E você então começou a orar, não foi que está escrito ali? O que vai acontecer em seguida? Comecei a pregar e a pregar e a pregar. Se você quiser, você vai examinar em todas as histórias de avivamentos que os avivamentos só começaram quando a pregação da palavra chegou. Mas eles oraram e portanto não encontraram o avivamento enquanto oraram. Só encontraram quando a pregação chegou. Mas foi a oração que trouxe a pregação. É mentira, a pregação já está aqui. A oração é sua, a pregação é de Deus. Viu? Cuidado com isso. A oração você ora a seu modo, mas a pregação é a modo de Deus. Por isso muitos indivíduos do seu pecado preferem que a igreja se dobre em oração. Ore até sangrar, porque não vale nada. O senhor hoje vai destruir a oração. O senhor não ora, eu oro. Mas não coloco, como eu já fiz, colocar a oração no lugar da palavra de Deus e da pregação. João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então onde é que está o próprio valor da oração aqui? Na palavra, primeiro. Eu preciso da pregação. Outro dia, quando eu disse que eu li um livro sobre história dos avivamentos, então o pregador contava a história, né? Por exemplo, o avivamento na Irlanda. E como foi? Então ele começa contando que o começo do avivamento foi a experiência de um certo moço que já era pastor, não é? Ele ganhou um novo nascimento e ele começou a pregar, não é? E o grande movimento se desenvolveu pela pregação e aquela pregação levou tudo. Então depois chega ao seguinte ponto: portanto, concluímos que o avivamento é através da oração. Então eu não concluí que o avivamento é através da oração. Eu concluí que o avivamento é através da pregação. Pregação da palavra. Salmo 119, verso 25. A minha alma apega-se ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E o 50? Isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. O que é que nos vivifica? Por que pregar que é a oração? É desvio, irmão. E muita gente não está concordando com o que está sendo dito agora aqui. Mas o inimigo é sorrateiro. Ele sabe ludibriar, sabe enganar. Pois se você não concorda que é pela palavra o avivamento, você jamais vai ter avivamento, que por oração você já vai chegar lá. Veja. 7:7. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Talvez aflito de tanto orar. E vamos levar o povo para semanas de orações e jejuns. Vamos para o monte orar, vamos jejuar e orar, vamos clamar orando, vamos buscar orando, vamos conquistar tudo orando, 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 orando. Zacarias capítulo 7,
versículos 12 e 13. Sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como eu clamei, e eles não ouviram, assim também eles clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei. O versículo 13, Deus disse assim: quando eu falei com vocês, vocês não deram atenção. A minha palavra para vocês não vale nada. Agora vocês vêm falar comigo, pois vale tanto o que vocês falam comigo, quanto vocês consideraram o que eu falei. Não serve? Não serve? Onde é que está nesse mesmo profeta que Deus disse, eu falei a palavra e eles ainda fizeram isso que nós usamos mesmo no Brasil, deram de ombro à minha palavra? O que significa isso, né? Esse gesto aqui parece que está em todas as nações. Deus falou, mas isso aí olha aí. Em seguida o Senhor conclui nesta expressão, deram de ombro a minha palavra, é o quanto vale as suas orações na minha presença. De qualquer maneira, mas acontece que o anticristo está conseguindo levar as novas criaturas a ficarem encurralados na oração, e o avivamento para. Por isso tem se apagado o avivamento na história. Eu pensei que tivesse sido uma bomba maligna que surgiu. Não. Foi uma ilusão benigna chamada oração, que levou o povo para os joelhos, e esse povo não prevaleceu mais. Mas eu estou acostumado a ver que se prevalece é pelo joelho. Isso é pregador que está falando. A Bíblia está dizendo, se a minha palavra não vale nada para você, não adianta orar. Salmo 66, 18, de preferência na versão da corrigida. Se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu quero dizer aos irmãos que a oração tem o seu lugar, mas ela está colocada num ponto exagerado. Ela tomou o lugar da importante pregação. E se vocês não concordam com esta verdade da palavra aqui, vocês vão experimentar também esta paralisia, essa estagnação. E há muita gente aqui que está de acordo que se vocês caiam nessa lagoa. A outra versão. Agora está aí a iniquidade. A iniquidade é removida pela palavra. Conhecereis a palavra, ou é a oração? Conhecereis a palavra, a verdade, e ela vos libertará. Mas a essa a gente não dá atenção. E na iniquidade, volta a orar. E ora outra vez. E ora mais. E jejua mais. E clama mais. E chama os outros para entrarem nessa mesma lista inútil. Eu sei que vocês continuam outra vez. Mas a oração está tomando o lugar da pregação e você não está vendo o desastre. Oh Senhor, 1 10:13. Assim morreu Saul, por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para consultar.
E assim morreram os avivamentos da história, porque deixaram a palavra do Senhor, não é? E se deram a outras práticas religiosas, por que não? Não é cheio de religiosidade que se vai para o inferno? É assim. E os avivamentos morreram. Surgiu na Letônia o avivamento deste século. Chegaram para lá 2 evangelistas alemães, e eles inclusive traziam esta ilustração: quando o holocausto estiver todo no altar, sabe? Então o fogo vai cair. Eles pregaram muito isto, mas a mensagem era esta: quando você estiver na cruz, então a vida de Cristo vai começar o grande avivamento. E na Letônia muita gente creu isto. E na pregação daqueles 2 pregadores alemães na Letônia, uma onda de salvação e de realmente de novo nascimento e de avivamento surgiu. E já o movimento batista principalmente se dividiu, porque já levantaram os críticos contra aquele movimento. Só que os continuadores da obra não firmaram a obra na pregação. Caíram para as orações. Caíram para as chamadas línguas e profecias. E o avivamento foi destruído. Não profecia da palavra de Deus, né? Porque quando eu falo profecias aqui, é aquilo que Jesus disse: tomai cuidado com os falsos profetas. Eles entram no meio de vós como lobo vestido de ovelha. E vem profetizando, e você está engolindo tudo como profeta, mas há profeta e falso profeta. Profeta é aquele que fala a palavra de Deus, e falso profeta é aquele que fala o que bem entende. Jesus falou isso. Agora, quando diz não desprezeis as profecias, é a profecia da palavra de Deus. E profetizar é pregar. Porque a palavra profecia significa falar ao povo da parte de Deus. Tiago 5,10. Isso aqui é profecia. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. O em nome da parte do Senhor. Eu quero agora que os irmãos guardem uma coisa interessante. Da história dos avivamentos, houve um avivamento dos que mais durou depois da experiência da igreja primitiva. E esse grande avivamento que mais durou foi o avivamento morávio, na Europa Central. Lá, aquela obra começou com um príncipe. Este homem foi renascido. Ele entendeu que essa mensagem devia ser proclamada. E ele pregou para várias pessoas. E quando ele notou que várias pessoas estavam renascidas, ele, como era rico, começou a sustentar estes pregadores renascidos a levarem a mensagem. Mas uma coisa que ele cuidou foi de não levar amplamente ao mundo inteiro. Mas ele quis que isto afetasse o máximo a Morávia. E a mensagem de novo nascimento tomou conta da Morávia. E esse movimento foi há quase 3 séculos. Foi o período de avivamento mais longo depois da igreja primitiva. O resto tudo, outro dia se ouviu falar daquele avivamento lá de Oxford, né? Não durou 15 dias.
Foi um toque divino, sim. É verdade sim. Mas todo mundo se afogou na lagoa da oração e o avivamento ficou por ali. Eu sei que alguém está outra vez querendo dizer, mas o senhor está sendo contra a oração. Não, irmãos, eu oro também. Você sabe, por exemplo, uma coisa que eu estou orando aqui? Ó Deus, faça com que este povo entenda que a tua palavra pregada é que é o poder do avivamento de uma experiência do povo de Deus. E que depois eles não saiam desta praxe, deste padrão. Sabe por quê? Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. O senhor é um louco, o senhor está falando aí. Estou falando da loucura de Deus. Viu, João? Diz que a Lourença, quando nasceu de novo, pediu demissão da Junta de Missões Nacionais, onde ela trabalhou por 8 anos como missionária. E lá em Mato Grosso, então, a explicação foi essa. Por que a irmã Lourença deixou a junta, hein? Ela ficou louca. Ela ouviu a pregação do Abuchaim, ficou louca. Então saiu da junta. E ela está louca mesmo, porque está ganhando almas com a pregação. E aprove a Deus salvar os que pela loucura da pregação. Por que vocês não ficam loucos, hein? Não, nós preferimos a prudência da oração. Mas é melhor sair feito louco pregando. É uma maneira de estagnar a coisa. Oro sem cessar, irmãos. Mas a minha oração não substitui a pregação que está em primeiro lugar. Agora você viu aqui o desastre de Saul, o abandono da palavra de Deus. Vocês querem acabar com tudo isso que vocês estão experimentando? Passem para qualquer outra prática. Eu não digo não só a oração, qualquer outra prática, deixando a pregação. Nós temos aqui, no fim de Crônicas, o Senhor Deus dizendo: porque eu entreguei o meu povo, segunda, porque eu entreguei o meu povo à escravatura, ao cativeiro, à derrota. 36, 14 a 16, segunda Crônicas 36, 14 a 16. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões. Para um pouco, pastor. A lenha, por assim dizer aí, está descida na cabeça de nós, os reverendos da igreja. Porque fomos colocados como pregadores para pregar, para ensinar ao povo. E aqui Deus já está começando isso. Toda a derrota deste povo é devido a esses ministros que estão à frente da igreja, dando a importância àquilo que não é e deixando aquilo que é importante de lado, à margem. Então, o sacerdote aí é o ministro da igreja, é um homem que tinha que ensinar o povo. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros,
desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Por que não houve remédio mais? Agora é umas coisas, meu irmão. Quando as coisas começam a ficar ruins para o lado da gente começa a orar, não é verdade? Quando os apóstolos viram o mar bravio, correram a orar, foram acordar Jesus. É sempre assim. Quando você entra no artigo, você começa a orar. Manda pedir oração, telefona, escreve. Até para mim me pedem oração. E o que eu vou fazer, né? Esses dias uma irmã me telefonou desesperada. E preciso das suas orações. Pois não, minha irmã. Marcamos um trabalho para amanhã à noite lá na cidade dela, para ela ir lá saber que a solução do seu problema não é a oração. A solução do seu problema é aceitar a palavra de Deus. Porque se não aceitar a palavra de Deus, não vem resposta de oração não. Vem o que a sua Bíblia disse, a minha diz, furor do Senhor em cima dos rebeldes. E agora o Senhor está falando dos rebeldes, nós que não aceitamos o novo nascimento. Não estou falando até desses que aceitaram o novo nascimento e que não estão dando importância à pregação. É engraçado, foram salvos pela pregação. Foram abençoados pela pregação. E agora querem dar um método adverso ou diverso fora da pregação. Eu sempre uso dizer, não é? Você se salvou tomando ali um líquido composto de A, B e C, não é? Isso foi a sua cura. Muito bem. E agora você encontra uma outra pessoa com a mesma doença, você diz, olha, se você colocar um esparadrapo... E por que você me põe um esparadrapo no nariz para sarar? Por que você muda o método? Se a sua experiência... outra. Para dar testemunho é muito bom. Porque quando a pessoa vem para a frente dar testemunho, aqui ela mostra. Ela é cunhada do irmão Tito, irmã da esposa do Tito. Ela disse, eu vivi a minha vida toda dentro da igreja evangélica e procurei todos os movimentos que estão por aí, inclusive das renovações. Porque a Vera já veio do movimento... tradicional, entrou para a renovação, foram além, depois arranjaram uma posição média e estão agora no médio. Mas ela disse, nem lá, nem cá, nem além, nada disto resolveu o meu problema. Mas quando eu descobri na Bíblia que eu precisava confessar que eu estou crucificada com Cristo, tudo foi solucionado. Inclusive eu, em busca destas 1000 coisas, meu lar estava indo para o abismo. E agora tudo se consertou. E olhou para o marido. E o marido lhe deu um sorriso de confirmação. Digo, oh, que bênção. Puxa vida, nenhum testemunho maior do que do nosso cônjuge, né? E agora vem o caso maravilhoso em que ela disse o seguinte, eu experimentei uma transformação. Eu estou crucificada com Cristo, irmãos. Eu estou crucificada com Cristo, pois está escrito. Por que eu vou ficar fora disto? Ela disse, eu hoje não estou vivendo uma luta, estou vivendo um descanso. Foi o testemunho do João, agora há pouco aqui dizendo, quando entramos nesta experiência, nós entramos numa fase de descanso. Realmente é descanso, que a palavra fé significa descansar. Eu não queria tomar mais tempo dos irmãos, mas quero lembrar que o que prevalecia na igreja de Jerusalém não era oração. Atos, capítulo 6, versículo 7.
Crescia a palavra de Deus, em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. O que é que estava promovendo a obra? A palavra. As orações são nossas, irmãos. A palavra é de Deus. A começar daí, viu? É muito egoísmo humano querer prevalecer a coisa que eu faço, não a que Deus faz. O Senhor Deus disse, a minha palavra fará. Não disse? Deus faz. Mas a mão que Deus usa para fazer é a sua palavra. É a sua palavra. Geralmente nós usamos as mãos para quase tudo que fazemos. E Deus não usa suas mãos para fazer nada. Ele usa a sua palavra para fazer tudo o que Ele tem de fazer. A minha palavra fará. E agora o que é que teria de fazer o avivamento da igreja de Jerusalém? Deus não muda os seus métodos. Deus é uma pessoa imutável. Por isso Ele é o Deus da verdade. Ele não pode começar uma coisa da qual Ele não possa chegar com a qual Ele não possa chegar ao fim. Ele tem que ser imutável, então tem que começar certo. Ele foi o Deus que propôs salvar pela loucura da pregação, mas há gente que quer mudá-lo. Só que estão batendo contra uma rocha inabalável, quebrarão as suas cabeças, morrerão e irão para o inferno, porque não prevalecerão, nem com essas pietices religiosas. São mais traidoras do que a declaração aberta do pecado. Porque a declaração aberta do pecado já nos deixa alertas. Mas essas pietistas religiosas são sorrateiras. Elas acabam tirando o seu diploma. Elas te deixam sem nada. E você não sabe como é que foi que isso desapareceu. Mas aqui prevalecia é a palavra de Deus. Volte a ler o verso 7. E divulgava-se a palavra de Deus. Estevão, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E agora, é a palavra, hein, irmão? Versículo 10. Versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Você já ouviu falar nesta posição cristã chamada cheio do Espírito Santo? Todas as vezes que você encontrar na Bíblia cheio do Espírito Santo, você verifica o verbo relacionado com a palavra cheio do Espírito Santo, que é o verbo pregar, é o verbo falar, é o verbo dizer, é o verbo proclamar. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. É mesmo, não é? 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Disse porque estava cheio do Espírito Santo. Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Você já enjoou, não foi? É aí. E Deus não enjoou. Deus não enjoou. Vocês querem ver a oração no seu lugar? É 4:29 nesse texto. A oração está aqui no seu lugar. E assim eu oro. Assim eu peço a oração. 4:29. Por favor, orem por mim. Orem por mim. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aleluia!
A oração apoiando a pregação, ela está no seu lugar. A oração substituindo a pregação é nociva. O que vocês diriam que eu hoje chegasse aqui com os meus sapatos na cabeça? Estariam zombando de mim? Ou tivesse vestido o paletó como calças, apresentando-me aqui agora diante de vocês? Colocar a oração no lugar da pregação não é palhaçada, é derrota. É derrota. Sublimar aquilo que está colocado para apoiar o sublime. Porque o que aprove a Deus é isso aí. É isso aí. Agora concede, Senhor, que a pregação, Senhor, não se esfrie. E Deus responde à oração imediatamente ao verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia. Ficaram cheios do Espírito Santo e bumba na oração, não foi, irmão? Não. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio para falar. Falar. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para Lucas 4,18. Para pregar, proclamar, pregar. É Jesus. Não é fixação, irmãos. O que eu estou pregando aqui é aquele princípio eterno de Deus. Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Amém. Evangelizar é pregar, irmão. Isso, eu sei que alguém vai chegar para mim. Nós não temos que pregar, nós temos que evangelizar. Concordo. Baixa a cabeça até no chão, se for preciso. Então você vai evangelizar, não pregue não. Importância. Mas não deixe de pregar. Capítulo 12 de Atos. Veja, irmão, onde é que está o sentido do progresso. Verso 24. Que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Agora eu pergunto, irmãos, era a palavra de Deus guardada lá em casa, em cima do armário? É a palavra pregada. É lógico que é a palavra pregada. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, os irmãos podem ver que eles foram escorraçados de Jerusalém. Muitos deles foram mortos, outros aprisionados e outros, enfim, coisas tremendas, não é verdade? Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Eu vou levar para lá. Vou levar para lá. O que agora eu quero continuar destacando é que não é cada um ter uma Bíblia e vai lá para o tanque da oração, não é? Não, senhor, se você tem a sua Bíblia, ela é para ser pregada. E se você tem esta experiência, é para ser pregada. Se alguém lhe convidar para orar, você vai sondar onde é que está este plano de oração. É uma oração propaganda da palavra?
Amém. Oração apoiando a pregação. Quer dizer que o alvo não é orar, o alvo é pregar. Então, se este alvo é pregar, estamos dentro do plano de Deus. Porque aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então,